Espírito de engano é a mensagem dessa noite. O espírito de engano tem enganado a muitos, principalmente nos tempos atuais. Não é verdade? Precisamos estar atentos, igreja. Estamos vivendo um engano muito grande, porque Satanás tem enganado as pessoas. Por quê? Porque os tempos já chegou ao fim. O tempo já revela a volta de Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 14, do versículo 2 ao 6. Amém? Nós vamos conhecer a história de Jeroboão. E assim diz a palavra do Senhor. E Jeroboão disse à sua mulher: use um disfarce. Use um disfarce. Quantos têm enganado com disfarces? Deixa eu te falar, Deus não se agrada de disfarces. Disfarce, Ele realmente desfaz na hora que Ele quer. Amém? Use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão. E vá a Siló, onde vive o profeta Aías. Olha, igreja, o profeta Aías já era um homem idoso, velho, e além de tudo, já estava cego. Ou seja, um profeta, a forma grossa de dizer, ele já era inválido, inútil. Quantos inutilizam as pessoas por causa da idade? Então, essa era, ou seja, a realidade do profeta Aías. Mas nós vimos aqui que é a unção que faz o diferencial. E unção de Deus, chamado de Deus, Deus não tira. Então, deixa eu te falar uma coisa com vocês. Nós vimos aqui que Jeroboão mandou a mulher dele usar de disfarce para tentar enganar o profeta velho e cego. Você está usando disfarces para enganar já mortos espirituais. Porque vivos espirituais você não engana com disfarces. Então vamos prosseguir com a palavra. E vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve a ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. Porque, igreja, nós já vamos entender daqui a pouquinho. A mulher de Jeroboão atendeu ao seu pedido e foi à casa de Aías, em Siló. Ora, Aías, por causa da idade, havia perdido a visão e ficara cego. O Senhor, porém, lhe tinha dito. O profeta, quando tem intimidade com Deus, Deus fala com ele. Ou seja, Deus não deixa o profeta enganado. Você está se deixando ser enganado porque você quer aproveitar da situação. Mas quando você não quer ser enganado, você pode ter certeza que Deus te revela. Só que existem pessoas que não querem ouvir a verdade. Existem pessoas que não querem saber da verdade, porque elas querem enganar a si mesmas com a mentira. Infelizmente. Por causa de quê? Muitas das vezes por causa da dependência emocional. Nós não queremos saber a verdade. Nós queremos viver da mentira. Aquela mentira é confortável, porque a verdade nos vai ter que tirar do comodismo. E nós não queremos sair do comodismo. O comodismo muitas das vezes vem da bajulação. Ou seja, das pessoas que cogitam com os nossos erros, que aplaudem nossos erros, infelizmente. Então vamos prosseguir. A mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente.
E você deve responder-lhe assim, assim e assim. Ou seja, vimos aqui a intimidade de Deus com o profeta, ainda que cego e velho. Não subestime alguém por causa da cegueira, ainda que espiritual, ou ainda que esteja fraco espiritualmente, ou ainda que caiu, mas porém Deus já o levantou. Você está se esquecendo disso? Porque Deus tem compromisso com o profeta. Então aqui nós já vimos que Deus tinha intimidade com Aías. Então o que ele logo de cara falou? Aías, olha, diga assim e assim para essa mulher. Porque a mulher de Jeroboão está chegando aí. Jeroboão, nós vimos aqui, Deus já havia usado o profeta Aías para falar com Jeroboão que ele iria ser rei sobre aquela cidade. Porém, o que aconteceu? Jeroboão fez o que era mal perante Deus. Ele construiu altares a outros deuses. E Deus nem sequer poupou a vida de Jeroboão nem do seu filho. Vamos prosseguir? Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Ei, você que se diz profeta, que está aí cego espiritualmente. Talvez Deus já falou contigo que o espírito de engano é com aquele que está entrando na tua casa, entrando na tua igreja, mas você está se fazendo de cego para tirar proveito, porque você quer tirar, sabe o que quer? Você quer tirar proveito da lã da ovelha. Você não quer preparar a ovelha para a salvação. Você quer tirar o proveito da lã da ovelha. Quantos falsos profetas, infelizmente, estão se aproveitando das pessoas que estão entrando para a igreja com espírito de engano, simplesmente visando suas ofertas e seus dízimos. Profetas, vai pregar a verdade, ainda que seja recado de morte. Mas pregue a verdade. Pare de tirar proveito de situações e vá pregar o verdadeiro evangelho. Vai pregar aqui. Para se ter a salvação, o caminho é estreito. O caminho para a glória ainda continua sendo estreito. Vejamos que quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Olha, existe um ditado aí que diz o seguinte: nós não conhecemos as pessoas quando elas entram em nossas vidas. Nós conhecemos realmente quem são as pessoas quando elas saem das nossas vidas. Quando nós dizemos não a elas. Aí nós conhecemos a verdadeira face das pessoas. E verdadeiramente é assim. Ou seja, quando Aías ouviu o som dos passos dela no entrar pela porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Por que esse disfarce? Fui encarregado de te dar más notícias, mulher. Fui encarregado de te dar más notícias a você. Prepara-te. Ou seja, aqui Deus falou com ela: Jeroboão e teu filho irá morrer, porque fizeram o que é mal perante Deus. O profeta não bajula ninguém. O profeta entrega aquilo que é de Deus. O profeta fala aquilo que Deus ordena. Profeta não bajula. Profeta, olha, que nem Charles Spurgeon sempre diz, eu sempre uso essa frase, que chegaria um tempo em que não haveria mais pastores alimentando ovelhas, mas sim palhaços entretendo bodes. Ou seja, o espírito de engano
que se disfarça de ovelhas, mas na verdade são bodes, e palhaços entretendo, fazendo do evangelho piada. Leva a palavra certa, prega a palavra de maneira correta. Então, o profeta Aías aqui desmascarou, tirou, jogou fora, arrancou o disfarce da mulher de Jeroboão. Ela queria ali, a mandato do marido, para quê? O poder de uma profecia. Porque Deus, ele sabia muito bem que ele tinha compromisso com o profeta. Deus tem compromisso com o profeta. Então Deus tinha o compromisso de cumprir a profecia. Então Deus tinha o compromisso de cumprir aquilo que Aías falasse. Aías poderia dizer assim: vai-te em paz, mulher. Vai lá e avisa para o teu marido que nada vai lhe acontecer e que o teu filho será curado. Mas não. Deus tinha que tratar com este homem, porque ele estava fazendo aquilo que era errado diante de Deus. Ele levantara um altar a deuses estranhos. Ou seja, isso desagradou a Deus. Ou seja, ninguém engana quem ora. Ninguém engana quem profetiza. Ainda que as pessoas estão se fazendo de bobos, mas na verdade sabem muito bem. Muitos de nós queremos tirar proveitos da situação. Aqui diz que o profeta Aías era velho e cego. Jeroboão queria profecia agradável. Jeroboão pediu à mulher que usasse disfarce, ou seja, que entregasse para ele, levasse para ele profecia boa. Jeroboão gosta de profecia boa. Quantas são as pessoas que gostam de profecias, mas profecias que levantam o seu ego, que alimentam o seu ego, ou seja, que eleva o seu ego, que não o desmascare. Quantas são as pessoas que gostam, fica pulando de igreja em igreja, porque usa de disfarce para enganar os falsos profetas. E o que acontece? Porque quando o profeta, ele realmente é de Deus, ele não deixa ser enganado por disfarces. Porque Deus tem intimidade. Se está se deixando enganar pelos seus disfarces, pode ter certeza que nem você está servindo a Deus e nem este profeta. Porque o profeta que tem intimidade com Deus não se deixa ser levado por disfarces, não se deixa ser enganado por disfarces. Quantas são as pessoas que gostam de que seu ego se infla através de falsas profecias, busca profecias só que enche o seu ego, que infla o seu ego? Quantas são as pessoas que gostam de ficar pulando de igreja em igreja atrás de profecias que simplesmente bajula o seu ego? Mas quando ele acha um pastor que o corrige, que é usado por Deus, quando ele acha um profeta que é usado por Deus e o desmascare, rapidinho ele denigra a imagem do profeta. Gosta de inflar o ego com seus achismos, não gosta de ser contrariado, quer ouvir aquilo que vai a favor dos seus achismos. Infelizmente, assim foi Jeroboão. Ele queria simplesmente profecias que elevasse o seu ego, que inflasse o seu ego, ou seja, que alimentasse o seu achismo, estando errado, mas queria realmente procurar um profeta que elevasse o seu ego. Mandou sua mulher até o profeta e fingir ser outra pessoa, porque sabia que Deus tem o compromisso de cumprir a profecia entregue. Ele sabia. Por fim, estão cheios de fingidos se infiltrando.
Tem muitos fingidos se infiltrando e enganando profetas cegos. Porque profetas que ainda que seja velho e ainda que não tenha visão, mas tem intimidade com Deus, não se deixa ser levado pelo fingimento. Não se deixa ser enganado por fingimentos. Estão cheios de fingidos se infiltrando. Espírito de falsidade. Pessoas se passando por vítimas, mas na verdade são vilãs de uma história macabra contra a vida de alguém. Quando se infiltra, se fazendo de vítima, mas são o quê? Vilãs da destruição da vida de alguém. Ou seja, ou então ouviu de Deus algo que desmascarasse e saiu buscando algum palhaço que entretenha com motes. Estão cheios de fingidos se infiltrando. Muitos. Está cheio de espírito de falsidade, de engano, tentando se infiltrar em nossos sonhos. Quantos tem? Quantas são as pessoas cheias de espírito de falsidade, de engano, tentando se infiltrar em nossos sonhos? Quantas das vezes nós estamos buscando de Deus algo? Olha, quantas são as moças que estão buscando um esposo, ou vice-versa. Aí o diabo vai ali, envia um espírito de falsidade, de engano, e as pessoas caem. Deixa eu te falar, nada que te afaste de Deus, nada que te leva a destruir sua comunhão com Deus, seja de Deus para a sua vida. A mulher de Jeroboão foi fingindo ser outra pessoa. Porém, ainda há profeta nessa terra. Ainda que velho e cego, mas há profeta que tem intimidade com Deus. Ainda que velho e cego, mas é profeta de Deus. Entrou se passando por outra, mas o Espírito de Deus falou: está chegando a mentirosa. Está entrando a mentirosa. Ou seja, a mentirosa é aquela que vem disfarçada. Pastores, pregue o que Deus mandou. Pare de bajular ovelhas visando simplesmente a sua lã. Pare. Deus está mandando que pare. Espírito de engano, saia. Espírito da fofoca, saia. Espírito da calúnia, saia. Espírito de vitimismo, saia em nome de Jesus. Sai espíritos usurpador que quer apenas se aproveitar, oportunistas, exploradores. Quantos são os espíritos de engano, espíritos usurpador que quer apenas se aproveitar? Quantos? Ou seja, oportunistas e exploradores que entram com disfarces e entram com vitimismo, que entra com espírito de engano, simplesmente para promover desunião dentro da igreja, se aproveitar, tirar proveito da situação, para depois sair difamando e caluniando. Ingratos. Então, por fim, Deus está ordenando que esse espírito de engano saia da tua vida. Se livre desse espírito de engano. Sabe por quê? Jesus, ele está voltando. Tira a máscara. Ei, tire os disfarces. Se apresente diante de Deus sem disfarces, sem enganos. Porque Deus, ele tem compromisso com a verdade. Tá bom? Deus não tem compromisso com a mentira.
O que é mentira? Aquilo que você fala, aquilo que você divulga sem ter como comprovar. Então, se livra desse espírito de engano. Deus, Ele ordena nessa noite que nos posicionemos diante dEle. Deus, Ele está exigindo da tua igreja que se posicione diante dEle sem disfarces. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida essa noite.